Olá, que bom ter você aqui novamente comigo. Hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento positivo. Talvez seja um tema aí que você já viu falar bastante vezes ou não, mas é importante que a gente traga esse tema porque ele tem uma relação direta com a segurança emocional, que é o que a gente busca aqui nesse canal, né, nessa página de Instagram. E para quem não me conhece, eu me chamo Babiane Paiva, sou psicanalista, terapeuta homeopata e trabalho com mulheres, ajudo a desenvolver mais segurança emocional. Então, hoje a live ela vai ter esse foco no pensamento positivo, porque muita gente fala, mas acaba que você e talvez várias outras pessoas não dão a devida importância a esse tema. Talvez porque acredite que seja muito tópico, talvez porque alguém te falou que pensar positivo é negar a realidade, é ter uma positividade tóxica, é fingir que não está vendo, é tampar o sol com a peneira. Todas essas opiniões eu te garanto que são inválidas quando a gente realmente aciona o que é trazido hoje, tanto na literatura científica quanto na prática, porque eu acho que por mais que eu traga aqui alguns elementos de estudos científicos, né, que já existem no mundo sobre o poder do pensamento positivo, para quem não sabe, né, a Harvard tem uma pós-graduação em cima da felicidade, né, que é muito pautado nas teorias da psicologia positiva. Então, isso só corrobora para aquilo que popularmente nós já temos consciência. Porque se você avalia a sua volta, o que você acha muito mais prazeroso ou produtivo? Estar do lado de uma pessoa positiva, que te ajuda a pensar mais positivo, que quando você compartilha seus sonhos, essa pessoa vai junto com você, te mostra os prós, os contras, tenta imaginar junto com você soluções. Ou aquela pessoa que fala, nossa, a política está complicada, agora tem guerra, agora tem não sei o quê. Ixi, desiste, menina. Não pensa assim, não. E relacionamento, não, não largue esse relacionamento, não, porque o mundo está muito pior. Ou então fica a qualquer custo, né? Enfim. Não que a gente esteja fazendo qualquer apologia aqui ao término, porque eu particularmente gosto muito da célula família, né, como um todo. Mas a gente precisa avaliar e entender que existem situações e situações. E quando a gente fala de positivismo, né, de uma mente mais positiva, é fundamental que a gente compreenda um pouco mais como que isso pode ajudar. Então, aqui hoje eu dividi para vocês a live, para a gente entender como que o nosso cérebro funciona, né? Como que altera a fisiologia, né, do nosso cérebro a partir do momento que a gente tem uma ligação mais positiva com os nossos pensamentos. Como que essa postura positiva diminui as questões relacionadas à insegurança e às ansiedades? O que ajuda nas tomadas de decisão no dia a dia? Como que faz aumentar a autoconfiança? E depois, no finalzinho, então, eu espero que você continue comigo e até o final, eu quero passar um exercício rápido aí para que você consiga executar na sua casa, de onde você estiver, porque afinal de contas está no campo da mente, então você não precisa de grandes elaborações aí para poder ir modificando o seu conteúdo interno. Então, quando a gente pensa, né, no que é o pensamento positivo verdadeiro, né? Aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, como que uma pessoa insegura pensa, né? Normalmente, dentro da mente da pessoa insegura, tem pensamentos no estilo, nossa, isso vai dar errado, eu não consigo, se eu fizer isso vão me julgar, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar estudando mais, eu devia estar fazendo outra coisa. E como que uma pessoa emocionalmente segura pensa? Porque assim, gente, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa que tem um pensamento positivo, ela vai ter problemas e dificuldades, assim como uma pessoa, né, que tem um pensamento mais negativo e, enfim. A diferença realmente está na postura. Então, diante de um problema, a pessoa que tem o pensamento mais negativo, ela vai dizer: "Ah, eu não dou conta, eu vou desistir, não, isso aqui é muito para mim, demora demais, não quero". E a pessoa que tem a mente mais segura, o que que ela vai dizer? Olha, isso é desafiador. Eu posso aprender. O que que essa situação me mostra?
E se eu errar? Aí o pensamento positivo fala, não, peraí, se eu errar, eu evoluo, porque se eu errei, eu estou tentando fazer algo. E a partir do momento que eu erro, eu começo a me conhecer mais e entender o que eu posso fazer diferente para que na próxima tentativa eu acerto. E eu consigo, eu vou tentar. Por quê? Porque quando você não se dá o benefício da dúvida, opa, peraí, então não vou nem tentar. Não, vai lá, tenta. Se errar, você tenta de novo. E depois de muitas tentativas, não é bem isso que eu quero mesmo, eu percebi isso, ou então não é isso mesmo. Eu quero aprender novas habilidades para conseguir passar por esse desafio. Então, existe essa diferença fundamental. E quando você começa a perceber a vida por um outro prisma, a forma com que você interpreta o mundo muda muito. E é isso que faz muita diferença, porque dentro de um cenário, se você observar hoje aí no seu contexto, isso já aconteceu comigo, por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Às vezes você trabalha ali, você tem uma amiga, uma pessoa conhecida, que vocês trabalham numa mesma empresa. Quando você conversa com essa pessoa sobre os problemas da empresa, parece que vocês trabalham em lugares completamente diferentes. Porque os problemas que uma pessoa tem, às vezes é muito diferente do que a outra pessoa tem. Às vezes uma pessoa tem muito conflito com liderança ou com um colega específico de trabalho, e aquilo vai virando uma bola de neve. E às vezes a outra pessoa conversa e fala assim: não, peraí, não, mas não é bem assim. Nossa, sério que você tem esse problema? Então parece que são lugares muito diferentes, porque de fato os enredos que aparecem na vida de cada um é adequado para o progresso daquela pessoa. E mais do que isso, é o necessário para que cada um perceba como que é o óculos com que você olha o mundo. Ou seja, qual prisma você está olhando à sua volta? Você está vendo só as dificuldades ou você está vendo também as possibilidades? Nesse momento atual, nós moramos no Brasil, já sabemos o clima que tem, a temperatura que tem, os políticos que temos, você pode o quê? Bloquear a sua mente e falar, não, eu não vou empreender nesse país, porque é tudo muito difícil. Não, olha aí as próximas eleições, então eu vou adiar. Mas agora está tendo a guerra lá no Irã, não sei o quê, eu vou adiar de novo. E os Estados Unidos, não sei o quê, vou adiar de novo. Ou então você fala, gente, desde que o mundo é mundo, existem vários problemas. Já tivemos, inclusive, problemas piores do que temos hoje em alguns aspectos. E o mundo continua existindo. As pessoas continuaram sonhando e realizando. Então, que esses enredos não permitam que você conte histórias que não são reais, ou que pelo menos neste momento é real para você e que elas podem ser, como que eu posso dizer, recapituladas, reorganizadas de uma outra forma. Então, quando a gente pensa na parte científica, o que acontece? Teve um estudo de um suíço que ele fez um estudo de várias publicações que foram feitas do ano 2000 até 2025 sobre a questão do pensar positivo, né, do pensamento positivo e as reverberações, né, como aquilo reflete no corpo, na mente e no cérebro. O que ele percebeu depois desse estudo é que nas pesquisas ainda tem poucos estudos em cima de como que o cérebro realmente muda as reações neurológicas e as sinapses e tudo mais com uma pessoa que pensa positivo. Eles percebem que existe uma diferença, mas ainda tem poucos estudos sobre isso. Mas o que eles percebem é que estudos relacionados a pacientes acamados, as pessoas que são mais positivas, que têm uma esperança maior, elas tendem a ter um quadro de melhoria maior. As pessoas que normalmente têm um pensamento mais positivo sobre si e sobre o mundo costumam performar melhor no trabalho, nas entrevistas, porque o cérebro se torna mais resiliente, mais resistente às situações, mais flexível. Por quê? Porque é fácil de imaginar, né? Uma pessoa que pensa positivo, ela não vai se travar numa situação ou em outra, ela vai peraí, vai ver possibilidades, porque o cérebro dela está ali aberto a aprender as possibilidades. Outra coisa também que eles perceberam é que as pessoas mais positivas, elas acabam liderando melhor outras pessoas, elas conseguem perceber mais a individualidade do outro, e além, né, das recuperações diversas, né, e a nível de sistema de ansiedade, por exemplo,
o cérebro ele responde mais positivamente à redução de ansiedade de uma forma mais sustentável. Então, pessoas que começam a desenvolver ou têm pensamentos mais positivos sobre o seu quadro, sobre as situações, elas tendem a reduzir os quadros de ansiedade e mantendo eles mais estáveis de uma forma mais sustentável, ou seja, de um jeito mais prolongado. Então, não é pontual. Se a pessoa vai desenvolvendo um cérebro mais positivo, uma forma mais positiva de ver a vida, ela tem uma tendência a ter uma ansiedade mais controlada num tempo mais, num período maior, então, ou seja, mais sustentável. Outra coisa aqui também que é interessante da gente pensar, que eu separei para vocês, é que o pensamento positivo, ele não é uma questão motivacional só, porque, como eu falei no início da live, às vezes a gente pensa que não, só lá a galera do motivacional, que é algo muito pontual, e fica falando, pensa positivo, pensa por outro jeito. Não, não é só isso, ela é neurológica, ela é psicológica e ela é comportamental. Porque quando você altera essa forma de ver a vida, de pensar sobre você e sobre seus problemas, isso altera várias estruturas, inclusive o seu comportamento. E aí está um ponto-chave. Por quê? Porque se você quer conquistar padrões de independência emocional, de mais confiança em si, de mais autonomia sobre a sua vida, se você mexe nas estruturas da sua mente e, consequentemente, na forma que o seu comportamento atua na vida à sua volta, assim, são muitos, muitos, muitos ganhos positivos. Muitos. Então, quando a gente pensa assim, a pessoa que ela tá para viver o mundo, às vezes pensa assim, por exemplo, eu estou aqui no digital. Existe um receio de, por exemplo, eu estou colocando aqui um vídeo, já já esse vídeo aqui, mais pessoas vão estar assistindo. Eu não tenho controle sobre isso, eu não sei quem vai clicar, eu não sei quem vai encaminhar para outra pessoa. Aí eu poderia simplesmente não fazer, falar assim, não, pelo amor de Deus, eles vão me rejeitar. E se eu errar no que eu estou falando? E se eu não agradar as pessoas que estão assistindo? E se eu perder? Se? Eu não faria, porque nunca estará perfeito. A verdade nunca é absoluta. As formas de pensar a vida são diferentes. Tem gente que vai adorar a linha de uma psicologia positiva, tem gente que já vai para outro contexto. Então, as pessoas são diferentes. E a gente precisa confiar de que vai conectar você, a sua vida, a sua essência, aquelas pessoas que você também está atraindo, que muitas vezes compactuam das mesmas coisas que você, que acreditam, inclusive, no poder do pensamento positivo. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma esse tema também chama atenção ao seu coração e você deseja aprender mais sobre. Aquilo ficou ali no seu ouvidinho, ali no seu pensamento. Eu acho que eu preciso pensar mais positivo, eu acho que é possível. Por quê? Os pensamentos que geram em cima disso, em cima do contexto de uma mente mais negativa, gera mais ansiedade, gera mais medo, gera mais dependência emocional. Sim, por quê? Porque um cérebro que não pensa positivo tem mais medo do mundo. Então, eu acabo delegando, colocando no outro a responsabilidade de tomar uma decisão. Eu acabo procrastinando muito, ou seja, deixando para depois, porque eu nunca acho que está bom o suficiente, porque eu tenho medo da crítica, porque eu tenho medo disso, daquilo. Então, nunca é sobre entregar mais para o mundo em si, sobre o ego. É o ego que está ali travado. É aquela parte de você da vaidade que deixa que o medo do que os outros vão pensar fale muito mais alto do que a essência que você quer entregar para o mundo. Seja nos relacionamentos micros ou no macro, seja naquelas pessoas que convivem com você diariamente, ou seja nessas aqui que a gente está aqui na internet criando uma grande rede aqui, uma grande família de seres pensantes aí, e de pessoas que querem se sentir mais seguras emocionalmente para evitar um tanto de sinais e sintomas no corpo que hoje estão sendo mascarados aí diante de vários diagnósticos. E muitas vezes é esse fortalecimento, essa forma de se ver e ver a vida que precisa ser mudado. Então, quando o pensamento muda, eu posso me posicionar, eu consigo lidar melhor com a rejeição,
eu começo a pensar, não, eu sou sim suficiente, eu não preciso agradar todo mundo. Então, quando eu começo a repetir essas frases para mim mesmo, que eu não tenho a obrigação de agradar todo mundo, eu sou um ser humano, seres humanos erram, acertam. E é claro, gente, uma coisa aqui que eu quero muito falar, porque às vezes na internet, e aqui, gente, vocês precisam aprender a fazer um filtro. Vamos lá, eu vou ajudar vocês nesse aspecto aqui. Quando a gente está na internet, primeiro, a internet é um lugar que cada vez mais está sendo incentivado a gente colocar informações pequenas e rápidas. Então, quando você coloca uma informação pequena e rápida, a quantidade de distorção que pode haver nisso é muito grande. Ok, natural, porque é a ferramenta que a gente tem, é o que vamos trabalhar, e aqui nesses momentos aqui um pouco mais longos que a gente vai entregando uma coisa com raciocínio um pouco melhor, né? Vamos assim dizer. Mas existem esses cortes pequenos. E aí, quando você se coloca aqui e você começa a mudar o seu pensamento e você fala, gente, eu não tenho obrigação de agradar todo mundo. A natureza humana, ela parte desse princípio que ninguém é 100%, que as pessoas erram, que você não precisa, como que eu posso dizer? Agradar mesmo todo mundo. Essa necessidade de aprovação, vamos assim dizer. Porque ninguém agradou todo mundo até hoje. Pode observar os grandes nomes, quando você vai ouvir, inclusive, debates filosóficos entre os filósofos, que são pessoas. Muitas vezes você olha lá, a pessoa tem PhD, já está lá no terceiro pós-doutorado, né? Que essas pessoas costumam estudar muito. E você vê essas pessoas discutindo sobre uma mesma ideia, você vai ver que existem vários pontos de vista diferentes. Em alguns momentos eles concordam, outros discordam, e a gente precisa entender isso como algo saudável. A diversidade de pensamento, ela é saudável para a evolução da mente humana. Porque pensa, hoje, com tanta discussão na internet sobre feminicídio, machismo, não sei o quê, racismo, é muita informação. Se você tivesse só uma linha de pensamento para raciocinar sobre um problema, seria muito pobre. Então, na sua vida pessoal também é assim. Você não precisa pensar igual às outras pessoas. Você não precisa pensar 100% igual a uma pessoa que você gosta. Você não precisa pensar 100% diferente da pessoa que você não gosta. E nós precisamos entender que a natureza humana ela é genuinamente boa. Aí você fala, pelo amor de Deus, Fabiane, como assim? Olha para o mundo. Você está louca. Seu pensamento positivo está indo para além do que precisa. E não é. O ser humano ele é genuinamente bom. Só o que vende hoje? O que vende é a violência, são os problemas sociais que vendem, né? As coisas que são bonitas, que são boas, que são genuínas, que é da natureza humana, elas não se vendem. Você acha mesmo que hoje a sociedade conseguiria se estruturar com essa dose de harmonia que existe hoje se as pessoas fossem majoritariamente ruins? Não teria, seria muito pior, pode confiar. Pode confiar. Especialmente fazendo aqui o recorte do Brasil, onde a gente já tem muitos problemas sociais, com certeza, mas as pessoas, de modo geral, são genuinamente boas. Por exemplo, quando acontece grandes acidentes aí, que teve as inundações, né, e tudo mais, é um caso ou outro de pessoas que estão ali tentando explorar, vender uma água mais cara, roubar alguma coisa de alguém, mas de modo geral, as pessoas se empenham em ajudar. Aí você fala assim, ai, Babiane, mas eu tô com muito medo das pessoas narcisistas, das pessoas. Gente, uma certa dose de narcisismo, todos nós temos, porque é uma estrutura do ego. Agora, o que normalmente fala aqui na internet, né, que seria a pessoa ali que realmente fica muito grave, que tem um transtorno narcisista, ou que tem um lado narcisista muito forte, é mais raro. É a mesma coisa quando fala de psicopatas. Nossa, meu Deus, é um tanto de vídeo falando de psicopata. Gente, é raro você encontrar um psicopata. É um percentual muito pequeno da população. Assim como as pessoas, na minha vida mesmo, pessoas que eu acho, né, que talvez tivesse um transtorno narcisista assim grave, uma que talvez tenha passado pela minha vida. Não sei pela sua, pode ser que o meio que você tá esteja mais povoado, mas eu te garanto que a maioria de nós somos pessoas sofrendo, carentes de atenção, carentes de carinho e com traumas que veio ali da infância, de uma pessoa que não foi olhada, não foi vista.
e que acaba crescendo com uma imaturidade emocional muito grande. Mas essas pessoas que são mais destoantes, elas são mais raras. Por que eu tô falando isso? Para que você relaxe um pouco mais nas suas relações humanas. Para que sim, que você entenda que isso é maturidade. Que nas relações que você tem, vai vir um sentimento de mágoa, de inveja, de mentira, de ira, aqueles pecados capitais, né? Aquelas faltas de virtudes capitais, vamos assim dizer. Vão ter pessoas preguiçosas ao seu lado, vão ter pessoas avarentas, vão ter pessoas. Isso é da natureza humana, daquilo que a gente precisa melhorar na natureza humana. Porque às vezes, se você fica ali num universo muito colorido, acreditando que ninguém nunca vai falar uma mentira para você, que ninguém nunca vai sentir um sentimento de inveja sobre você, ou o inverso também, que você nunca vai contar, nem que seja uma pequena mentira, ou que você nunca vai sentir inveja de alguém, ou que você nunca vai sentir ira, ou avareza, isso é muito imaturo. Então, você já vai para o mundo sabendo que os seres humanos, as pessoas são boas, que, de modo geral, as pessoas querem o bem umas das outras, mas que existe algo em nós que ainda expressa essa parte mais difícil. Então, aí cabe a você observar até onde você vai. E você vai conseguindo fazer isso para além do pensamento positivo, das possibilidades, mas ter o pensamento positivo, e o positivo mesmo é entender o ambiente que você está e ainda assim saber das possibilidades que existem dentro dele. É como assim, quando você olha para uma criança, por exemplo, se você olha para uma criança com um pensamento de quem não entende sobre criança, você vai enxergar X potencialidades naquela criança. Se você olha para aquela criança no olhar de um pedagogo mais experiente, ou de um psicólogo mais experiente, ou de um pai e uma mãe mais experiente, você às vezes vai enxergar 10, 20 vezes X as potencialidades daquela criança, porque o seu olhar está treinado sobre aquele ser humano. Então, quando a gente fala de pensamento positivo, de observar a mente, de autoconhecimento, porque o pensamento positivo, ou seja, observar como você pensa, faz parte de um processo de autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento traz uma maturidade emocional de tal forma que você consegue olhar a sociedade e compreender o que é nato, o que já está ali, o que é esperado, o que não é esperado, porque isso evita que você assuste demais com as pessoas, que você se decepcione para além do que precisa, sabe? Aqueles sentimentos muito aflorados que muitas vezes demonstram muito mais a sua imaturidade de lidar com aquela situação, a sua falta de recursos emocionais, do que propriamente dito com o problema ou com o que a pessoa fez com você, entende? Então, por que as pessoas inseguras, elas se sentem mais negativas? Por que esse pensamento positivo não aflora tanto? Primeiro, né? Entra uma parte importante. Na infância, muitas vezes foi aprendido, tá? Porque o pensamento negativo, a forma de pensar, é um aprendizado. Você é ensinado a pensar positivo ou negativo. Então, isso já é libertador. Por quê? Você não nasceu uma criancinha ranzinza, sendo muito. Claro, tem coisas que vem ali meio que nata, né? De cada alminha, vamos assim dizer. Mas, de modo geral, uma camada muito grossa, muito grande, muito representativa dos pensamentos, da forma com que a gente pensa e vê o mundo, ela veio da nossa criação. Então, as críticas na infância te ajudam a ser uma pessoa mais negativa, rejeição emocional, então pessoas que cresceram com nível de rejeição muito alto, relacionamentos tóxicos que você viveu ou que você viu, né? Às vezes o meio que você vivia era muito tóxico e você observou aquilo e absorveu. Você fala, nossa, realmente, se o mundo é isso aqui que eu tô vendo, tá lascado, né? E muito julgamento, exigência excessiva, aquela comparação constante, tudo isso faz com que você entre num patamar de pensamento negativo. Por quê? Porque a mente é sábia, ela é inteligente e ela quer causar o menor esforço, inclusive o menor sofrimento. Então ela cria um padrão de proteção, é uma barreira mesmo que ela faz. Porque aí lá dentro, né, lá no inconsciente fala assim, se eu pensar negativo, eu não me frustro, eu não me arrisco tanto, porque eu já sei que é difícil, então eu não vou ter grandes questões. Eu sempre vou esperar o pior, então para que eu vou fazer? Então eu fico ali num comodismo doloroso, né? Porque você não fazer as coisas que você tem vontade é muito doloroso, apesar de cômodo, mas dói, porque você vê a vida passar. Você começa a se diminuir. Se eu me diminuir, eu também estou criando uma proteção, porque afinal de contas eu não sou tão inteligente, eu não sou tão bonita, eu não sou tão isso, eu não sou tão aquilo, eu não sou tão rica, eu não sou tão.
esperto, então não vou fazer porque eu não sou tão essas coisas, não. Então você vai se diminuindo. E aí você acha que se diminuindo, se escondendo, colocando você abaixo do que você é, as pessoas vão te atacar menos. E tem uma expressão muito interessante, que ela é um pouco feia, mas ela é real, que fala assim: quem abaixa demais mostra a bunda. Vocês já ouviram falar disso? Não é uma expressão bonita. E ela não diz nada sobre falta de humildade, mas ela diz sobre esse ponto aqui que a gente está falando agora, que quando você começa a se diminuir demais, colocar suas potencialidades muito abaixo daquilo que verdadeiramente é, você está te colocando como se fosse num processo de auto-humilhação. E quando você começa a rodar essa energia em volta de você, o mundo vai te tratar igual. Então você vai ser uma pessoa que constantemente vai ser vítima de outra pessoa, que às vezes também tá ali com a estima baixa, mas fala, nossa, que ele acha que tá pior que eu, vou ali dar uma vacalhada mais um pouquinho com ele, vai te humilhar mais. E aí você meio que fala assim, tá, então qual que é a vantagem de eu continuar sendo humilhado, de eu me diminuir muito? Eu posso me fazer de vítima. E eu me fazendo de vítima é o mundo que é ruim e eu sou o bom. Entende? Então, olha só a profundidade que tem quando você escolhe ver a vida de um jeito diferente, ver a vida como alguém que realmente quer aprender, que quer adquirir mais habilidades, que quer aos poucos ir se testando. Pode ser aos muitos, mas como eu estou falando aqui com pessoas que possivelmente hoje está com uma dor forte da insegurança, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você faz aos pouquinhos. Porque é importante não é a velocidade, é a continuidade da progressão, do querer realmente se projetar no mundo e fazendo isso um pouquinho a cada dia. Então, como que a gente pode reprogramar o cérebro? Né? Você deve estar pensando, tá, Babiane, aí, agora eu já sei que eu penso positivo, que eu não penso tão positivo quanto eu gostaria, e como que eu faço? Né? Então, um primeiro passo para você começar a reprogramar o cérebro é identificar o pensamento negativo. E por que isso aqui é tão importante? No método SAMI, por exemplo, né, no curso que eu tenho, inclusive daqui uns dias vou abrir inscrição, já teve pessoas que começou a fazer os exercícios que tem lá e as ferramentas e etc. E falou assim, nossa, Babiane, eu não percebia que eu era tão insegura. Então, quando você começa no primeiro ponto, identificar um pensamento negativo, você começa a falar assim, nossa, mas eu nem imaginava que eu pensava tão negativo. É a mesma coisa quando a pessoa começa a meditar. Eu não sei se você já fez o teste, mas é muito comum quando as pessoas começam a meditar, fala assim, nossa, mas eu meditei para serenar minha mente, mas ela ficou muito mais inquieta. Na realidade, o que você percebeu é a inquietude da sua mente, que já existe diariamente, mas que você não percebe, porque você não parou para observar. Então, identificar o pensamento negativo é muito importante, porque muitas vezes você tem os pensamentos negativos recorrentes e você não tem a dimensão do quanto é. Então, comece identificando um pensamento negativo. Depois que você identifica ele, você vai questionar esse pensamento. Você fala, por que eu estou pensando assim? Existe um jeito diferente de eu pensar? Existe um jeito diferente de lidar com essa situação? Gente, e não tenha medo de se perguntar, porque a maioria das respostas, se não todas as respostas que você precisa, já estão aí dentro de você, confia. Às vezes, quando vocês vêm fazer análise, né, comigo, as pessoas dizem, nossa, porque a Babiane vai me falar tudo, ela vai me ajudar. Não, com certeza, a gente vem com um pensamento aqui no intuito de te ouvir e extrair o melhor de você. E quando, muitas vezes, a gente já está de cá e vê você falando, está nítido que você já tem os recursos. Você só ainda não tomou posse deles. Então, quando você começa a questionar, não tenha medo, porque as possibilidades de respostas que vêm são coisas que você já tem condição de executar. E aí é uma questão de tempo para você ter coragem ou não. Mas quanto mais você pensar sobre, mais possibilidades vai ter de você agir e agir com mais segurança. Então fica mais tranquilo. Então, identificou o pensamento, questionou esse pensamento, você vai substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Então, você, por exemplo, está pensando assim: ah, eu nunca vou conseguir, eu não consigo ter essa conversa difícil, eu sempre erro, então você vai trocar assim. Isso é difícil, mas eu posso aprender.
Ter essa conversa para mim, nossa, é doloroso demais. Eu tenho vontade de sumir, esconder debaixo de uma mesa escura e nunca mais sair dali. Mas você vai falar, eu vou tentar. Eu vou adquirir habilidades para conseguir ter. Eu vou começar a abordar, talvez aos poucos. Eu posso evoluir, eu posso conseguir. Isso é reprogramação emocional. Isso é reprogramação da mente. Você abrir possibilidades e dar voz de comando e falar: não, peraí, eu vou conseguir. E às vezes você deve falar assim: ah, mas é bobeira isso, bobeira. Não é, não é. Pessoas de alta performance, se você ver vídeos aí na internet, esses dias para trás eu até compartilhei aqui nos stories falando assim, pensamento positivo é uma bobagem. E aí a pessoa trouxe vários trechos de atletas nos momentos de competição olímpica, fazendo várias frases de autoafirmação. Você consegue, vai lá, é só repetir a série. Vai lá, você vai ser muito rápido, não sei o quê. Ou seja, as pessoas reafirmando várias vezes que elas são capazes, mesmo elas sabendo que elas já são. Por quê? Porque elas não podem deixar a brecha ali de medo, de dúvida. Então, quanto mais elas repetirem aquilo para elas, você vai gerando essa força interna, você vai mudando as sinapses cerebrais ali, as conexões neurais para que exploda a ação que você quer. De preferência na intensidade que você sonhou. Então, é muito importante que você faça esse exercício de identificar, questionar e trocar. E aí, uma outra coisa que você pode fazer depois, quando você estiver mais calmo em casa, se você estiver assistindo esse vídeo aqui que vai ficar gravado no momento mais tranquilo, ou se agora você já está tranquilo, você pode fechar os seus olhos e serenando a sua respiração, né? Trazendo ali essa consciência para o momento presente, relaxando ali, né, o seu corpo, percebendo onde trava, né? Ó, eu tenho uma tendência a travar mais essa região aqui, mas talvez você trave mais a região das costas, do quadril, das pernas, você vai sentindo onde está, vai percebendo e vai deixando essa rigidez embora. Você vai respirando calmamente, né? Inspira, né, pelo nariz e solta o ar pela boca. E aí você pode escolher uma situação onde você se sentiu insegura ou se sente insegura agora. Pode ser algo pequeno, tá? Quando você estiver aí pensando nessa respiração calma, serena, pode ser uma atitude pequena que você às vezes tenha medo. Que talvez você já olhou alguém e falou assim: nossa, fulano, mas isso é tão irrelevante. É essa que você pode pensar também. Você pode pensar numa mais difícil, você escolhe qual você vai pensar. E você vai trazendo na respiração. Você vai pensando nessa situação. E aí, quando você parar e olhar, você vai analisar. Pode ser uma conversa, pode ser uma decisão, uma dúvida. Você traz essa questão agora na sua respiração, com esse olho fechado, se concentrando. E você vai observar essa cena que você trouxe. Você respira, imagina essa cena aí que você tem dificuldade ou essa dúvida. Às vezes você quer tomar uma decisão agora e está com muita dúvida. E aí você vai ver como você pensava. Como a gente está trazendo um fato passado, você está pensando agora, fala, como que eu estava pensando naquele momento? Observa como que você se sentia naquele momento. E aí você vai trazer essa situação para o agora. Você vai imaginar essa mesma situação, mas tentando trazer para dentro de você, para sua mente, para o seu corpo, uma versão sua mais segura emocionalmente. Fala assim, se imagine mais segura. Porque o bom da imaginação é isso, que você leva ela para onde você quiser. Então, veja você mais confiante, veja a sua postura, né? Normalmente a postura mais confiante, ela vai estar mais ereta, mais firme, mais feliz. Veja a sua expressão, observe essa sua expressão de mais confiança. Sinta a sua voz firme, seja a voz de uma conversa que você está tendo nesse momento, que você está se vendo mais confiante. Ou uma voz interior que conversa com você. E aí você vai trazendo essa imagem de mais segurança. E aí você vai dialogando com essa versão mais segura. Pergunta, o que essa versão mais segura de mim pensa sobre essa situação? O que essa versão mais segura de mim acredita dessa situação, dessa tomada de decisão? O que essa versão de mim sente, essa versão mais segura, sente sobre essa situação, essa decisão? E aí você vai trazendo esses pensamentos para você, para o agora.
E aí você vai repetindo mentalmente: eu consigo lidar com isso, eu sou capaz, eu sei me posicionar, eu estou segura agora. E aí você pode colocar essa imaginação dessa confiança saindo, por exemplo, de dentro do seu peito, como se fosse uma luz bem forte e que ela vai se expandindo e aumentando todo o seu corpo. E aí é importante que você deixe essa sensação toda passar pelo seu corpo. Muitas vezes coloca a mão assim no gesto de ancorar mesmo essa sensação e sentir essa energia passando pelo seu corpo de segurança. E aí você vai respirando fundo e vai apertando bem assim o coração, sabe? Ancorando assim toda essa sensação, esses pensamentos de segurança que você teve. Deixa sentir, fica um tempo de olho fechado, vai respirando e deixando essa sensação passar do topo da cabeça até lá aos pés, deixa girar em tudo, nos dedos, em todos os lugares do corpo, e vai sentindo essa segurança passar em você. E depois que você sentiu bem no peito, toda essa energia irradiando em você, você abre os seus olhos. E aí é como se você estivesse ancorando todas essas sensações de segurança. E sempre que você estiver diante de uma situação de insegurança, você pode fazer esses exercícios. Esse exercício de se questionar como que a sua versão mais segura sente, como a sua versão mais segura falaria nessa situação, como que a sua versão mais segura, independente, decidiria sobre algo. Porque isso vai treinando aquela força sua que já está aí, sair de dentro de você e tomar uma expressão no mundo. Eu realmente espero que essa live tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida no exercício ou quer tirar qualquer outra dúvida, é só me mandar uma mensagem aqui no direct ou deixar aqui nas mensagens do vídeo, que eu sempre estou lendo o que vocês colocam. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E se você acredita que essa live fez sentido para você e não quer perder, porque vai que some aqui da sua frente, salva esse vídeo para você. E se você, enquanto estava vendo, falando, nossa, Babiane, eu preciso que uma pessoa saiba disso também. Eu falo isso para uma pessoa, mas ela não me ouve. Encaminha esse vídeo para essa pessoa também. E se você tiver sugestões de temas que você queira, também pode me mandar, que eu sempre estou aqui para ajudar você a tornar-se uma pessoa mais segura e, consequentemente, feliz e dona da sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.